Olá para você que está acompanhando o Sala Blog. O meu convidado de hoje, ele é comunicador, locutor e é Opa. designer gráfico. E tem um canal no YouTube que faz as vinhetas que marcaram a história da televisão brasileira. Converso hoje com Gessé Maia de Oliveira. Obrigado por ter aceitado o meu convite, Gessé. Eu que agradeço a sua solicitude em me receber. Afinal de contas, o que que a gente não faz pelos grandes amigos? O que que a gente não faz pela nossa audiência? É ou não é verdade? Verdade. Você faz locuções e vinhetas lindas no YouTube. Você fez Ou nem tanto, faculdade? mestre, nem tanto. Você fez faculdade de comunicação? Cara, uma coisa curiosa, porque a minha primeira faculdade foi, por incrível que pareça, a faculdade de matemática. Me formei matemático, ainda que eu estivesse lidando com rádio desde o ano de 2009. Comecei fazendo esporádicas participações em um programa numa rádio web, o programa era Encontro Marcado. Quem apresentava foi o meu professor Sérgio Luiz de Azevedo Ramos, lá na Rádio Revolução, quando ainda funcionava no antigo CAPES Pedro II, que recentemente foi derrubado, que era o Centro Social Nise da Silveira. Ali eu fiquei até o ano de 2010, quando passei a apresentar o programa Balbúrdia, o qual faço até os dias de hoje. Praticamente a vida inteira como locutor e mesmo fazendo matemática, ainda assim a locução está entranhada no meu sangue, está nas minhas veias. Entretanto, eu acabei com o tempo a levar adiante, a levar a cabo o projeto de me especializar dentro da área de comunicação, dentro do jornalismo. Afinal de contas, para nós que estamos no rádio, uma mão lava a outra, né? Sim, com certeza. Esse Uhum. programa que você citou é da Mundial News FM. São duas emissoras para as quais eu transmito: mundialnewsfm.com.br e antenadanet.com. Eu antes transmitia apenas pela Rádio Revolução, depois vim para a Rádio Mundial, ainda era Transameier News. Depois que a rádio modificou o nome, fui para ela e fui também trabalhar em Antenada Net. Hoje eu transmito meu programa em cadeia para essas duas rádios, Antenada Net e Mundial News, ambas na web. Você grava daí mesmo de casa. Bom, eu passei a fazer programas de casa mesmo a partir de 2013. Ou seja, o home office já me acompanha tem tempo, muito tempo. Sim. Então, há muito tempo já fazia home office, que era mais simples, era mais prático, até porque o estúdio ficava num lugar que num determinado horário ele já não abria mais, então eu acabei passando a fazer mesmo programa a partir de casa. Mas até então eu fazia diretamente no estúdio. E como é o seu programa? Bom, o programa que eu faço no rádio é um programa no que ele é eminentemente musical, primeiro de tudo. Ali você escuta todos os estilos musicais que vão desde Lady Gaga até Chico Buarque, e os assuntos eles giram em torno das mais diversas nuances, dos mais diversos matizes do conhecimento humano. Ali a gente informa as pessoas falando exatamente acerca de tudo um pouco, e ainda tem dois espaços para os jingles que fizeram a história da propaganda e dois espaços para a gente destacar aquilo que o poeta faz de melhor através do momento de poesia. Basicamente, é assim que eu pauto a minha vida através do rádio, né? Certo. As Hum, vinhetas da TV brasileira dos anos 80 e 90 eram mágicas. Acredita muito que bom. elas foram as responsáveis pela influência que cada canal possuía na época através de seu logotipo e computação gráfica? Uhum. Bom, depende das marcas, depende da emissora, depende da maneira pela qual eles transmitiam a mensagem, depende realmente do traquejo que cada qual tem com o maquinário 3D. Para você ter uma ideia, a Globo sempre foi a contramão em relação a outras emissoras. Não à toa, ela é uma das maiores do mundo, já foi um tempo atrás a segunda maior emissora do mundo, perdendo até para a ABC, perdendo apenas para a ABC, também pudera, né? A ABC rola grana da Disney ali, à torta e à direito, por isso que é a maior, mas a Rede Globo é a segunda do mundo, não à toa, e tanto que, poxa, tem teve profissionais singulares a vida inteira, a saber, Roberto Chimose, Alexandre Pitti Ribeiro, o Hans Donner, não dá para falar de grafismo na Globo sem a gente citar o nome desse austríaco, Hans Donner.
e a Globo tinha um departamento com coisa própria, eles tinham um software próprio de computação gráfica e também composição 2D, quando eles pegavam todo o material Hum. 3D e tal, já usavam há muito tempo o Oxyberry, coisa que era usada, inclusive, pelos grandes estúdios e tal. A gente tem aí correndo no YouTube aí os vídeos da Ilimitada que utilizavam o Oxyberry bem nessa pegada que as grandes emissoras e as grandes produtoras faziam. A Globo andava anos à frente, né? Sempre foi uma emissora de vanguarda, ao passo que as outras, por exemplo, a gente viu Manchete, SBT usarem Amiga Lightwave, Crystal Topas e tantos outros softwares já conhecidos nesse mercado. XSI, algumas poucas emissoras utilizavam isso quando chegou uma tecnologia mais para o final dos 90, meados para final dos 90, começos dos 2000, mas é aquele negócio, quando a gente vê a composição de outras emissoras, a marca, os grafismos, e a gente compara com a Poderosa, meu filho, não adianta chamar de Globo lixo, não, que a gente tem que dar o braço a torcer. E qual, bom, das vinhetas, qual delas você acha a mais, até hoje, a mais incrível que você já viu na televisão? Que vinheta e de qual temática? Tá? Porque é uma série. Eu poderia ficar aqui mais de 2 horas falando sobre todas as vinhetas que a Globo produziu ao longo dos tempos e que eu tento, na medida do possível, replicá-las. Se eu tivesse que selecionar uma, seria uma injustiça muito grande, porque é uma em milhões, e não apenas da TV Globo, mas até aquelas que a gente considerava um pouco mais criativas, se a gente tiver que passear o dial pelos canais do Brasil, não apenas as grandes emissoras, mas também afiliadas, emissoras independentes e também o que a gente vê na gringa, o que a gente buscava através da internet. Ver na gringa, na atualidade, enquanto para muitos, parafraseando até a Rede Clone, o que para muitos, numa localidade, encheu o saco, para a gente é uma novidade. Ou seja, a gente está parecendo Cazuza quando a gente viaja nesse universo de vídeos. A gente vê um museu de grandes novidades. Certo. Quanto tempo você levou para aprender a mexer no cinema 4D e em outros programas que se fazem essas vinhetas que um dia nos encantaram? Pois bem, cara, se eu tiver que falar quando que comecei, eu comecei meio que assim na orelhada, pegando o 3D Studio Max, era o 3D Studio Max 5 que eu estava utilizando num Windows XPzinho lá, que eu tinha no meu primeiro computador, era um positivinho lá, com placa de notebook, não aguentava muito o tranco. A primeira coisa que eu fiz na vida foi uma chaleira, né, que já vem embutida no próprio software, e a segunda coisa que eu fiz na vida foi pegar um cubo e fazer uma animação simples, apenas de deslocamento. Depois eu passei a pegar o Cinema 4D, fui entendendo a mecânica do programa e daí para frente eu fui fazendo os meus primeiros arranhos de trabalhos 3D, tanto na produção ali nua e crua do 3D, como também passando tudo para pós-produção utilizando o After Effects. Então tem um tempinho já, de 2007 mais ou menos, eu estava pegando no 3D Studio Max, e quando chegou algum tempo depois, poxa, eu vi um professor dizendo, não, fechemos os olhos para o cinema 4D, que até então o 3D Studio Max estava dominando, o cinema 4D já existia há muito tempo, mas não teve a notabilidade que se mostrou ao longo dos tempos e também a facilidade de manuseio. Daí eu acabei pegando o cinema 4D para poder manipulá-lo, e eu até que fiz umas coisas legaisinhas, cara, tentando ressuscitar tentando meio que, vamos dizer assim, é, desoriginalizar o original. Certo. São Hum, os remakes, né? exatamente. Certo. É, além de fazer os remakes dessas vinhetas, você também Hum. trabalha fazendo vinhetas para canais que te pedem? E se sim, faz em 30 ou 30, você faz em 3D
ou seguindo a nova tendência do flat design? Muitas das vezes eu faço em 3D, mas fazendo o bom e velho feijão com arroz. Anima-se o movimento de uma coisa, ou então anima-se a câmera, não faz nada muito mirabolante, e isso vende muito bem o peixe atualmente em se tratando de renders fotorrealísticos, como nós temos atualmente. Mas eu não faço preterimento, né, vamos dizer assim, do flat design, que é uma tendência que está muito em alta e que, com certeza, até aquelas emissoras que nos deixaram um dia, com certeza o fariam. Mas Certo. eu faço flat design tanto quanto eu faço o 3D que nunca saiu de moda e que não é cafona. Sim. Voltando a falar da Globo, em fevereiro desse ano saiu um design que era considerado herdeiro de Hans Donner, o sucessor de Hans Donner da Globo. Hum, Com a aposentadoria dele, a gente viu que mudou muita coisa. Pelo menos a logo da Globo foi mantida, com as cores sim. diferentes. O que você acha dessa mudança no visual da Globo? Ela pode mudar também no sentido de comunicar-se com as pessoas, de passar uma outra imagem do que era antes e do que é Cara, agora? qualquer mudança radical, sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Toda e qualquer mudança radical sempre acaba causando uma impressão sobre si própria que ela pode transcender ao nível do aceitável. Tem aquelas pessoas tradicionalistas que querem manter um estilo, agora tem aquelas pessoas que preferem realmente mudar o estilo. Se fosse para a gente ficar nessa, vamos manter do jeito que está. Até hoje a gente estava vendo um logo da Globo Posco. Se fosse, deixa do jeito que está, a gente teria a logo do arco-íris da Record. Se fosse, deixa do jeito que está, a NBC não transformaria aquele pavão num N que já causou problema para eles. E mesmo causando problema, eles mantiveram, pagaram a multa, tudo direitinho, mantiveram o N com pavão, sofre adaptações, sofre as transformações de acordo com o design, de acordo com o tempo. Então, se é para pensar em modificar, cara, e se a modificação for bem feita, não for uma coisa que está distorcendo a proposta, rapaz, tá valendo. Até hoje a gente vê o plantão da Globo com aquelas câmeras e aqueles microfones, ainda que flat design, e ainda que com a marca com aquele degradê um pouco mais simplificado por dentro, ainda assim causa impacto. E o negócio é esse da modernidade. A modernidade pede a simplificação. E ao longo da história, se a gente for fazer um retrospecto do que tivemos ou deixamos de ter nesse universo de criação de marcas e tal, a gente vê, cara, que se você for enfeitar o pavão, tu vai acabar estragando todo o trabalho. O menos é mais. Certo. Hum. E bom, eu tinha outra pergunta para fazer em relação a isso, da Globo, só que Ah. por enquanto, na sua opinião, por que que as vinhetas diminuíram ou nem aparecem mais de um programa para outro? Rapaz, as vinhetas diminuíram e nem aparecem mais. Eu acho que é falta de gente para poder trabalhar, porque se eles quisessem, eles fariam uma vinheta com um trabalho do caramba para eles poderem chamar a atenção da galera. Lá, tá começando o programa X, está começando o programa Y, mas hoje em dia, com a velocidade da transformação das coisas, o acesso à informação que a gente está tendo, o imediatismo está tomando conta dos espectadores. As televisões acabaram ficando mesmo com os nossos avós, com aquelas pessoas que são bem mais velhas e isso e aquilo, e os mais jovens acabam acompanhando a transformação do tempo de uma maneira diversa, aquilo que até então nós tínhamos. Isso está fazendo com que determinados nichos, determinados espaços diminuam pelo muito mesmo pelo imediatismo das coisas. E é isso que está fazendo com que as vinhetas fiquem mais curtas e mais simplificadas. Um troço que tem 30, 40 segundos, eu acho que hoje em dia, meu filho, é coisa de novela. Certo. Hum. Assim,
Uma pergunta que me surgiu agora. Na Globo, a gente vê sempre a Copa do Mundo. Ano passado tivemos a Copa do Mundo, mas de alguns Sim. anos para cá, a vinheta tem sido padrão para todas as emissoras que transmitem a Copa do Mundo pelo mundo. O que que você Uhum. achou da Globo ter tido que parar de fazer as vinhetas próprias que ela fazia para dar espaço a uma vinheta padrão da FIFA? Vinheta padrão da FIFA, existe uma coisa chamada contrato. E o contrato com as produtoras, com as organizações dos jogos, pedem uma padronização para poder atender aquele mercado. Aquele mercado não pode se desvirtuar. Por que você acha que, por exemplo, desde a Copa de 94, a gente não estava vendo aquela laranjinha levantando a bandeira, aquela laranjinha pulando, é o amarelinho, né? Que a gente chamava até de laranjinha e tal, o amarelinho. A gente antes, nas Olimpíadas, viu o amarelinho, torcendo pelo Brasil no vôlei, a gente via o amarelinho, ele, Leô, na Copa do Mundo, e depois esse bonequinho simpático, aliás, ele foi aposentado e teve que ser aposentado, porque tem que seguir uma normativa é, que é contratual, cara. Aquilo é cláusula contratual que tem que seguir com a FIFA, com o Comitê Olímpico Internacional e com tantas outras entidades. Então, seja lá quem for, tem que seguir aquele estilo. Hoje em dia, que antigamente era completamente diferente. O amarelinho, Mudou as cláusulas também. o amarelinho não era do SBT? Era do SBT, entendeu? Era do SBT. A Globo sempre teve aquela coisa clean, aquela coisa flat e tal, acompanhando a sua história e também ela queria se destacar em relação aos demais. Mas essa peculiaridade de cada qual hoje em dia não está sendo mais permitida. Aliás, há muito tempo que não está sendo mais permitida. Eu só peguei a questão aqui do amarelinho só para citar esse exemplo do que, conforme FIFA, COI, sei lá o quê, não pode mais. Entendi, entendi. Eu Hum, soube que há um tempo atrás, alguns anos, o seu canal sofreu alguma mudança. Queria que você sim. voltasse a falar sobre isso, mesmo você já tendo explicado, mas para o nosso público que está assistindo agora. Bom, uma série de mudanças se transcorreram, claro. A gente vai reaprendendo a como que a gente trabalha com a plataforma, a como que a gente ganha audiência, a como que a gente tem monetização. Então, eu acabei mudando várias vezes, tudo muda e com toda a razão. Se o Felipe Neto mudou, se a Kéfera Bookman um dia fez um tipo de vídeo, depois passou a fazer outros. A gente pode pegar uma outra youtuber também, que ela está meio afastada, cara. A Marcela Tavares, se ela fazia vídeo de um jeito, fez do outro, então a gente tem que se enquadrar ao esquema e saber o que, que o público quer. Agora, com relação a essa última transformação, ela se transcorreu quase no final de 2021, quando eu sofri a ação de hackers, acabei perdendo um canal anterior que estava se encostando ali nos 10 mil inscritos, não encontrei forma de recuperar aquele canal, e aí, resultado, estou tendo que recomeçar tudo do zero e graças a Deus que está bombando. Tomara a Deus que dentro desse pouco tempo, antes até do meio do ano, eu consiga ter o primeiro milheiro de inscritos de volta, porque é isso que eu estou buscando. E uma palavra, cara, que essa palavra está me norteando a recomeçar, está sendo a seguinte: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. É uma frase muito bonita. Uma frase muito bonita. Aliás, é um versículo bíblico, né? Sim. Repita de E novo. na hora que a gente perde tudo, meu filho, só Jesus na causa, né? Como dizem por aí. Só Jesus na causa. Tá? Mas como eu tenho canais distintos para nichos distintos, tenho o canal Série Make Off, tenho o canal Raridade Absoluta, tenho o canal Momento de Poesia, o canal que leva meu nome, já se é mais oficial, que esse é mais nichado para quem quer aprender, assim como eu, alguma coisa de locução, alguma coisa do software aqui e acolá, videografismo, enfim, e também o áudio, enfim, eu vou deixar esse canal só para isso. Alguns vídeos que estavam no canal anterior, eu estou colocando nesses outros canais. Momento de poesia, voltado à poesia.
o canal Série Making Off, que eu estou estruturando mais um pouquinho para poder falar sobre rádio e televisão, especificamente, ao nível das curiosidades, e o Raridade Absoluta, ele vai continuar com mais Raridade Absoluta. Pouco a pouco, estou pegando o vidinho que eu tenho, que era do meu irmão, e estou remasterizando as fitas que eu costumo adquirir, fora aqueles que eu adquiro por fora com gente desse mundo virtual de meu Deus, né? Tá certo, então. Quais os nomes dos canais? Realidade Absoluta, o seu. Recapitulando, Raridade Absoluta, que é o canal que você é fã número um, eu adoro fazer esse canal, tem todo o cuidado do mundo para tratar o áudio, para tratar a imagem, para elencar as curiosidades, e quem fica reclamando disso certamente é uma pessoa que não está nem aí para a memória da televisão, e quem tenta dar lição de moral para mim e cagar regra, tu pode ter certeza que um indivíduo desse ele não está preparado para a vida. Pois bem, então, polêmicas à parte, tenho Raridade Absoluta, que eu amo de paixão fazê-lo, tem o canal Série Making Off, em que eu falo sobre rádio e televisão, mais televisão até do que rádio, abordo propaganda, então falo muitas coisas legais sobre propaganda nesse canal. Tem um outro canal chamado Momento de Poesia, em que eu foco em eventos literários, vlog de viagem, falo de poetas, poesias, recito as minhas poesias, eu hiperfoco ali no chamado jornalismo cultural. E tenho um outro canal que é o canal que leva meu nome. Eu acho que eu listei todos os canais, né? São 4 canais. Eu listei todos. É o canal que leva meu nome, o Jessé Maia Oficial. Jessé Maia de Oliveira Oficial. Isso aí, Jessé Maia de Oliveira Oficial. Esse é o canal em que, pouco a pouco, eu estou fazendo ressurgir os vídeos, inclusive, do canal que eu tinha perdido lá atrás por aqueles malditos hackers russos do Bitcoin, aquela live nojenta com o Elon Musk. Todas é a mesma live com a mesma pessoa, né? Exatamente. O mesmo hacker, com a mesma live, a mesma pessoa que derrubou, por exemplo, o Canal 90, que derrubou o AGC Online, que derrubou quem mais? O canal do Estudante do Áudio também sofreu a ação desses mesmos hackers. Cara, canais grandes e canais pequenos foram perdidos graças à nefasta ação, não somente a nefasta ação dessa galera, mas também a, o débil sistema de segurança da plataforma do YouTube. Vamos falar a verdade. Tá certo, então. Os últimos dois canais eu não conheço, eu vou atrás e vou me inscrever, tá certo? Com toda certeza, se inscreve. Aí, galera, listei todos os canais aqui. Ativem o sino para obter notificações de materiais atualizados, tá? Não vou ficar prometendo data, não, até porque eu tenho outros compromissos e tal, tenho outra atividade, mas, na medida do possível, vocês vão estar vendo conteúdos novos em cada um dos meus canais. E se preparem, porque esse ano vai prometer coisas, inclusive, que você nunca viu em nenhum outro lugar no mundo dentro dessa plataforma maravilhosa do YouTube, tá? Que mal ou bem ainda é uma plataforma maravilhosa, né? Tá certo. Gessé, Maia, muito obrigado pela entrevista, foi um Eu prazer. que agradeço, filhote. Tá certo. Você que nos assistiu também, muito obrigado. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos de volta com o Saba Vlog. Tchau. Até mais. Uhul! Beijo!